Hoje, a Comissão Orçamentária dará início à prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2019. E, sem mais delongas, vamos passar aqui a palavra para o IPREM, representado pela Fátima Belani através do Skype. Comunico a todos que, diante de compromissos já previamente agendados, como também a audiência pública na noite de hoje, vou passar os trabalhos aqui ao meu colega vereador Bruno Dias, para que comande e presida a presente prestação de contas. Com a palavra, o vereador Bruno Dias. Muito obrigado, Vossa Excelência, vereador Rodrigo Modesto. Queria registrar a presença aqui do vereador Oliveira Altair, presidente dessa casa, da Nazaré e do Nicolas, nossos queridos funcionários, da Larissa Machado, representando o IPREM, representando a Prefeitura, desculpa, e da Fátima Belani, que vai fazer a prestação do IPREM. Antes de começar propriamente a prestação de contas da audiência pública do primeiro quadrimestre, eu queria registrar aqui que esta será a última prestação de contas feita pela Nazaré. E queria, em nome da Câmara Municipal, Nazaré, agradecer a você por todos esses anos de serviço prestado para a cidade de Pouso Alegre, especialmente para a Câmara Municipal, e dizer que você vai fazer muita falta aqui, pela sua competência, pelo seu trabalho, pelo seu compromisso e pela sua alegria também de servir a essa casa. Nós vamos passar agora a prestação do IPREM. Foi feita uma solicitação por parte da presidente do Instituto Previdenciário, a senhora Fátima Belani, que está em São Paulo, se não me falha a memória, e fará a prestação por Skype. A razão dela estar fora da cidade, uma razão de caráter pessoal, perfeitamente compreensível, está acompanhando o nascimento da neta, mas fez questão de, na condição de presidente do Instituto, fazer ela mesma a prestação de contas. Então, eu vou pedir para a técnica fazer toda a conexão via Skype para que a Fátima possa fazer a prestação de contas. Oi, como vão? Tudo bem? Estão me ouvindo? Fátima, estamos te ouvindo em alto e bom som. Seja muito bem-vinda à Câmara Municipal. Você nos ouve aí? Sim. Muito bem. Tudo bom, Bruno? Tudo bem, graças a Deus. Em primeiro lugar, parabéns pela netinha que está chegando aí. E obrigado pela responsabilidade de estar aqui acompanhando com a gente a prestação de contas. A palavra está com você, Fátima. Uhum. Fátima, a palavra está com você. Pode começar a prestação de contas. Bruno, Oi. O pessoal que está aí deve ser o Anderson, né? A Juliana Mares e o Daniel, né? Representando o IPREM, é isso? Na verdade, eles não chegaram ainda, Fátima. Você quer aguardar e a gente refaz a conexão daqui a pouco? Sim, porque eles precisam apresentar os números. Eu estou aqui com toda a apresentação, mas tem a parte de balancetes, os resultados. Mas o que eu posso ir adiantando, porque eles me disseram que estavam a caminho, né? Que eu falei com eles há pouco. O que eu posso ir adiantando para vocês, para os vereadores aí de Pouso Alegre, é sobre o trabalho que a gente está fazendo lá no IPREM. Eu gostaria muito aí, acho que nós temos já condições de marcar uma reunião para falar com vocês e apresentar alguns pontos que nós já levantamos no IPREM, de muita importância e muita relevância, né, para os poderes legislativo e executivo, para poder discutir o que vai ser possível diante aí das situações que foram levantadas. E eu vou começar pelo final aqui, que é o cálculo atuarial.
tá? Nós estamos aqui com vamos dizer assim, um impasse com relação aos cálculos atuariais. Eu pedi para levantar desde o de 2016, que foi feito pela empresa Aliança, que é a empresa que estava com a administração anterior. Ela aponta para olha aqui, eu vou falar os números resumidos aqui. Em 2016, a gente estava com saldo ativo garantidor, né, o saldo de ativos, o patrimônio líquido de 339 milhões, com uma provisão de benefícios concedidos de 241 milhões. Olha para você ver, presta atenção, depois você vai ver as planilhas disponibilizadas aí pelo pessoal, para ver a diferença e, assim, a falta de conexão com as diferenças que a gente encontrou com esses cálculos atuariais que foram realizados pela empresa Aliança em 2016 e 2017, e depois pelo cálculo atuarial que foi realizado pelo Banco do Brasil, lá de Brasília, que não estão batendo assim, não estão tendo lógica, entendeu? Então, eu estou muito preocupada com isso. Então, o saldo dos ativos, né, o patrimônio líquido de 339 milhões em 2016, a provisão para os benefícios concedidos de 241 milhões e a conceder de 267 milhões. Aí eles apresentam lá o déficit técnico, a provisão matemática do déficit técnico de 181 milhões, o resultado atuarial de 2016, fazendo todas essas contas, que depois o Anderson pode explicar para você direitinho o que entra, o que subtrai, de 11 milhões e 700 do resultado de 2016. Aí a gente já vai para 2017, também com a aliança. Você está ouvindo, Bruno? Bruno, você está conseguindo me ouvir? Nós estamos ouvindo alto e claro. O Fátima, a Juliana, o Anderson e o Daniel chegaram aqui. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai passar a palavra para eles, aí eles apresentam as planilhas e, em seguida, a gente devolve a palavra para você, inclusive para que os vereadores possam fazer as perguntas diretamente para você. Tudo bem assim? Então, tá certo. Perfeito. Então, a gente vai passar a palavra aqui para a Juliana. Seja bem-vinda, Juliana, Daniel, Anderson, nosso colega aqui da Câmara. E aí, vocês podem começar a... Essa equipe aí... Viu, Bruno? Essa equipe, ela está muito bem coesa e muito empenhada em conseguir levantar todos os resultados para a gente encontrar soluções que o IPREM precisa. Então, nós estamos com uma equipe muito boa, trabalhando lá, não são só eles, né? Tem todo mais outros, o pessoal de apoio, mas esses três aí são pessoas-chave que estão ajudando a gente nesses levantamentos, né, iniciais agora, e para a gente conseguir, junto com o Legislativo e o Executivo, encontrar as soluções para os bons caminhos do IPREM. Perfeito, Fátima. Então, eu vou passar a palavra aqui para Juliana, e aí depois a gente volta com você aí. Juliana, ok. Então, com a palavra. Boa tarde a todos, boa tarde, vereadores, colegas. Estamos aqui hoje para apresentar a apresentação do primeiro quadrimestre de 2019 do IPREM. Estou só aguardando disponibilizar os slides na tela. Nesse primeiro slide, estamos apresentando as receitas de contribuição da Prefeitura.
né, de janeiro a abril de 2019. O total de contribuição de patronal da Prefeitura, mais a contribuição dos afastados, totalizou R$ 4.109.238. A contribuição do déficit dos ativos, mais déficit dos afastados, totalizou R$ 6.633.979. A contribuição do servidor, dos servidores ativos, mais os afastados, totalizou R$ 3.446.576. O próximo slide apresenta as receitas de contribuições da Câmara do primeiro quadrimestre. As receitas de patronal totalizou R$ 159.498. A contribuição do déficit atuarial totalizou R$ 259.793. A contribuição dos servidores totalizou R$ 133.527. Agora, as contribuições do IPREM, dos servidores do IPREM. As contribuições de patronal totalizou R$ 31.088. Só para demonstrar por que o mês de janeiro está zerado. Porque essa contribuição aqui do mês de janeiro, ela é referente à competência 12 de 2018. Conforme a nova lei, fala que nós podemos pagar no 15º dia útil. Então, a gente deveria pagar no dia 10 de janeiro de 2019. Porém, o IPREM preferiu pagar no mês de dezembro mesmo, para não ter restos a pagar. Então, por isso que ficou esse valor. A contribuição de déficit totalizou R$ 51.385 e a contribuição dos servidores totalizou R$ 26.064. Agora, as receitas dos inativos. As receitas dos inativos totalizou R$ 22.845. Essa contribuição dos inativos é aquela contribuição dos aposentados e dos pensionistas que eles recebem acima do teto. Agora, essas outras receitas que está apresentando nesse slide são as receitas do aluguel do terreno, de outras receitas diversas e da compensação previdenciária. O aluguel do terreno, no mês de janeiro e fevereiro, não houve arrecadação, mas ela foi paga toda em março. Ficou pendente no mês de abril. Esse valor zerado, ele ficou pendente, porém, ele já foi pago em maio. O valor de outras receitas, aqui entram as receitas de devolução da Prefeitura e dos servidores. E a compensação previdenciária, que são aquelas receitas previdenciárias entre regime próprio e regime geral. Totalizou R$ 138.627. Agora, a folha de aposentadorias. Totalizou, na Prefeitura, de servidores da Prefeitura, um valor de R$ 9.129.000. Na Câmara, nós temos o valor de R$ 130.837. E, no Promenor, nós temos o valor de R$ 31.234. Agora, a folha dos pensionistas. No primeiro quadrimestre, totalizou os pensionistas da Prefeitura um valor de R$ 1.430.269. E do Promenor, totalizou R$ 4.836. Nesse slide, apresenta os benefícios que o IPREM ele estabelece de auxílio-doença, licença-maternidade e auxílio-reclusão. No primeiro quadrimestre de auxílio-doença, totalizou R$ 581.981.
De licença maternidade, totalizou R$ 95.530. E de auxílio reclusão, totalizou R$ 2.342. O valor de salário família no quadrimestre totalizou R$ 29.440. Nesse slide apresenta pagamentos de sentenças judiciais. São aquelas sentenças que são efetuadas em relação a processos judiciais. Por exemplo, como sobre gratificação do exercício de cargo comissionado, horas extras, enfim. No quadrimestre, a gente teve apenas uma despesa no valor de R$ 2.403. Nesse slide apresenta as despesas de acordo administrativo, que são aqueles pagamentos em relação a acordos trabalhistas, como restituição de desconto de contribuição previdenciária incidente sobre a parcela relativa ao terço de férias, serviço extra, horas extras, sobre gratificação pelo exercício do cargo. No quadrimestre, totalizou R$ 13.069. Nesse slide, a gente apresenta o valor estabelecido do cálculo da taxa administrativa, que é aquele valor que o IPREM ele vai ter com um gasto anual. O gasto anual que o IPREM pode ter de despesa administrativa, que são todas aquelas despesas que não é de benefício. O valor que a gente pode gastar é R$ 6.304.290. E o que foi gasto até hoje no quadrimestre totalizou R$ 653.152. Nesse slide apresenta as despesas de tarifas bancárias no quadrimestre. A maior parte delas elas são advindas da Caixa Econômica Federal. No quadrimestre, totalizou R$ 8.648. O resultado do período do quadrimestre das receitas totalizou R$ 25.742.000 e das despesas totalizou R$ 12.170.000. Dessas receitas menos as despesas, nós temos um superávit de R$ 13.571.916. Agora eu vou passar a palavra para o Daniel, que ele vai fazer as apresentações dos fundos de investimento. Boa tarde a todos. A gente aqui tentou separar os fundos que a gente tem lá no IPREM dos líquidos e líquidos. E fizemos 2 planilhas com a rentabilidade de cada segmento. Nos fundos líquidos, o IPREM hoje ele está numa situação muito boa, pegando o fundo líquido. O total hoje da carteira do quadrimestre até abril foram R$ 13.139.400. Isso de rentabilidade positiva dos fundos líquidos. Nos fundos ilíquidos, que são aqueles elencados pelo interventor Alberto, onde realmente foi constatado várias perdas para o IPREM. E hoje a gente está numa casa aí de R$ 2.868.000 de perdas em cima dos fundos ilíquidos, que foram levantados pelo Alberto. Ilíquidos, isso. Você que está repassando aí. A gente fez esse gráfico para poder demonstrar como ficou a carteira. O líquido nosso bom é o azul, o vermelho são os ilíquidos e o verde é a carteira do IPREM hoje.
dá para notar que, se a gente não tivesse a aplicação desses fundos ruins, ditos como ruins, estaria numa situação bem melhor hoje. No próximo gráfico, o Anderson que vai falar que ele fez a porcentagem e sobre esses fundos, como é que ficou, e depois ele vai falar um pouco sobre o cálculo atuarial também. A gente fez... A gente fez um cálculo com base na rentabilidade dos fundos do IPREM. O IPREM, na política anual de investimento dele, ele tem uma meta de 6% mais IPCA, que é a meta máxima permitida em lei. Ela foi definida pelo interventor do IPREM. No comparativo, a gente fez os meses de janeiro, fevereiro, março e abril e o acumulado de 2019. Dá para verificar que o IPREM, nos fundos líquidos, ele está batendo com alguma tranquilidade a meta. No acumulado, a meta está dando 4,05% e a rentabilidade dos fundos líquidos está dando 5,01%. Só que, no total da carteira, essa rentabilidade é puxada muito para baixo, porque os fundos considerados ilíquidos pelo interventor, eles estão tendo um resultado negativo de 1,99%, que dá 2,66% no total da carteira. Ou seja, em relação à carteira total, a gente está tendo um resultado negativo e dificilmente vai ser possível alcançar a meta de 6% por causa desses 17 fundos. Olha, a gente está fazendo um trabalho de verificar o que tem realmente nesses fundos. Porque o que acontece? Os administradores e gestores, eles informam um valor para os ativos do fundo e os ativos que estão nesse fundo. Mas, muitas vezes, quando é feita uma contratação de uma empresa terceira para fazer uma reavaliação, você verifica que o valor de mercado é muito menor. Na planilha que o Daniel colocou aí, que apresenta os fundos, por exemplo, a gente tem aqui o fundo Pixis, que foi feita uma reavaliação dele no mês entre fevereiro e março, e houve uma queda de mais de 3 milhões no saldo, após essa reavaliação. Então, a gente tem o balanço que é passado pelos administradores e gestores, que é um balanço, algumas vezes, ilusório, e aí, quando é feita a reavaliação, a gente tem valor real do fundo, a gente vê que a realidade é muito diferente e causa um resultado bem negativo. Está sendo feito um trabalho fundo a fundo, participação em assembleia para solicitar reprecificação e, quando necessário, troca de administrador e gestor e, em casos mais graves, a solicitação da liquidação do fundo, que é o que foi feito com esse Pixis. Eu vou pedir para passar para o próximo slide. Nesse slide, a gente fez um comparativo dos 3 últimos cálculos atuariais que foram elaborados no IPREM. A primeira das 3 colunas, a primeira é referente ao cálculo atuarial feito pela empresa Aliança, referente ao ano base de 2016, que foi registrado no sistema da Secretaria de Previdência. O segundo é também da empresa Aliança, feita no ano referente ao ano base de 2017. Ambos foram feitos antes da realização da intervenção. E o terceiro foi elaborado pelo Banco do Brasil durante o período de intervenção, no final do período de intervenção. A gente observa que, no resultado atuarial feito em relação ao ano base de 2016, mostrava um resultado positivo de 11.700.000, 11.719.175,96. Em relação
levantamento feito em relação ao ano base de 2017 pela Aliança, ele mostra um resultado de 183.891.689. Em relação a esse cálculo atuarial, é importante ressaltar que ele foi feito com base numa proposta de aumento da contribuição patronal que não foi revertida em lei. Não houve alteração do patronal e, mesmo assim, foi lançado esse cálculo. Sim, o ano de 2017 é a coluna do meio, a coluna em vermelho. Todos os 6. O último gráfico mostra o resultado final. O primeiro apresenta a provisão matemática, que é o saldo que o Instituto tinha no final do ano base. A segunda representa os encargos de benefícios concedidos, ou seja, o valor que o IPREM é calculado, que o IPREM vai pagar as aposentadorias, os benefícios que já foram concedidos. O terceiro é referente às contribuições futuras dos benefícios concedidos, ou seja, aposentados que pagam a contribuição porque recebem acima do teto do INSS, pagam uma contribuição e é lançado nessa parte. O quarto é referente a encargos e benefícios a conceder, e considera todos os servidores públicos. O quinto considera as contribuições a receber dos servidores, incluindo servidores e patronal. A penúltima representa o déficit técnico. E a última, o resultado final. Então, em relação a esse segundo, por exemplo, a gente dá para ver uma diferença muito grande na parte de contribuições futuras referente ao ano de 2017 para o ano de 2016, um aumento considerável, que reflete essa proposta de aumento do patronal para 14,11%. Por isso, a coluna vermelha é muito acima da azul. E o verde, que é o último, ele representa o cálculo atuarial que foi feito pelo Banco do Brasil, por solicitação do interventor, que mostra um resultado bem diferente das avaliações anteriores, chegando num déficit atuarial de 227 milhões, mesmo considerando o pagamento de déficit técnico. Uma das justificativas apresentadas é que a base que estava sendo utilizada para os cálculos estavam com algumas divergências. E aí por isso, o Banco do Brasil apurou um resultado bem diferente, principalmente nos encargos e benefícios a conceder, que mostra um resultado bem diferente das avaliações anteriores. Quanto ao cálculo atuarial, é importante ressaltar o seguinte: o IPREM está em fase de contratação de uma empresa para fazer uma atualização da base cadastral de servidores. Porque muitos servidores, principalmente servidores efetivos, servidores que não se aposentaram ainda, estão com estão com uma base de dados defasada. Com essa reavaliação, a gente acredita que vai ter um resultado muito mais dentro da realidade do que esses cálculos anteriores. Sim? Agradecer o Anderson, a Juliana, o Daniel. A gente vai agora passar as perguntas. Queria que ligasse o link da Fátima, se fosse possível. Quero registrar aqui a presença do vereador Campanha, presença do vereador Leandro Moraes, presença do vereador Dr. Edson, e fazer a leitura da justificativa de ausência do vereador Arlindo Mota. Com meus cordiais cumprimentos, venho através deste informar e justificar minha ausência na prestação de contas do primeiro quadrimestre por compromissos anteriormente firmados e inadiáveis, pelos quais não poderei comparecer à presente prestação de contas. Então, nós vamos passar às perguntas. Elas serão feitas pelos vereadores, respondidas em seguida. Pedir que os vereadores, quando forem perguntar, perguntem tudo o que precisam saber para que as respostas sejam dadas da forma mais precisa possível. O link da Fátima já está funcionando? Está ok? Fátima, está escutando a gente? Então, sim.
Muito bem, então a gente vai passar para as perguntas aqui, aí vocês, equipe do IPREM, sintam-se à vontade, ou vocês ou a Fátima respondem. Vereadores que tenham perguntas, por favor. Boa tarde. Boa tarde. Com a palavra o vereador Campanha. Qual o valor hoje que o IPREM tem total na conta do IPREM? Nesses quadrinhos aqui também, eu não sei se tem, mas depois eu vou ver com mais calma. As aplicações, elas estão nos bancos, quais bancos que estão sendo aplicados, se elas estão aqui nos quadrinhos ou não? Os valores? Seria importante. Essa pergunta, na outra vez, eu já havia feito. E, se puderem me falar, seria importante. E também qual o valor hoje que o IPREM tem na conta do IPREM, o valor total. E também saber se a Prefeitura está mantendo, se não está em nenhum déficit com o IPREM com relação ao pagamento ao IPREM, se está em dia, se a Prefeitura está atrasada ou não. É de suma importância para nós sabermos. Com a palavra, pessoal do IPREM. O vereador Campanha, boa tarde. É um prazer estar falando com vocês aqui, agora na condição de presidente dessa autarquia, que é tão importante para Pouso Alegre, para a administração pública, que é uma das maiores empresas, né, de empregadoras aí da cidade, e aí dá para a gente ter uma ideia da importância dessa autarquia IPREM para o futuro dos servidores, né, que lá estão. Você quer saber o patrimônio líquido do IPREM hoje, isso, né? Quanto que ele mantém? Juliana, eu não estou com todos os quadros abertos aqui, 439 milhões, é isso? 459? Fátima, o que eu tenho de balanço patrimonial fechado é do ano de 2018. O valor do patrimônio totalizou 439.806.000. Eu não tenho balanço patrimonial de 2019. Mas 439 milhões e a gente está mantendo os investimentos, Campanha, nos bancos do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco Itaú, e temos ainda um valor, aproximadamente de 8 milhões, no Santander. Esse a gente ainda está verificando se vamos manter esse numerário lá, porque o Santander tem dado pouca atenção para o Instituto. Nós já chamamos algumas vezes, eles não vieram, e a gente está, o Comitê de Investimento, que está se reunindo também com bastante frequência, com um modo de trabalho muito atencioso, né? O Nicolas, a Daniele, lá da Prefeitura, a Juliana Mares, o Daniel, eu, né, que sou a presidente do comitê, com a assessoria do Anderson, né? Nós estamos sem consultoria no momento, estamos trabalhando sozinhos e esmiuçando esse leque de fundos que nós temos que pedir até para separar os que são bons dos que não estão bons, né? Desses são considerados ilíquidos, e nós estamos mantendo os valores dessas instituições, diversificando um pouco a carteira agora para poder conseguir, nesse plano de recuperação de ativos, conseguir uma política um pouquinho mais agressiva, um pouco menos conservadora, recuperar um pouco mais rápido o valor que foi perdido, né? Vamos falar de uma forma bem simples para a gente entender, com essas aplicações que não foram bem pensadas, digamos assim, nesses 17 fundos ilícitos. Você quer saber sobre a Prefeitura? Nós
fizemos um levantamento de valores que estão em atraso, mas não são atrasos de contribuições, são valores que 2017 e 2018 foram depositados em dias diferentes do vencimento e alguns outros a gente mandou até um ofício para o secretário de Finanças na semana passada e da ordem de R$2 milhões. Só que tem um ex-conselheiro e ex-procurador do IPREM, o William, que levantou lá junto com a prefeitura, ainda estou apurando esse tipo de informação, de que o IPREM estaria devendo para a prefeitura um valor da ordem de R$3 milhões e 300 por conta ainda daqueles encontros, aquele encontro de contas que foi feito por causa das devoluções das contribuições. Então, se a gente apurar isso mesmo, que segundo esse ex-procurador do Instituto, o William, disse que deve R$3 milhões e 300 lá para a prefeitura e o IPREM tem essa dívida com a prefeitura de pagamentos que foram feitos em atraso, e em 2017, 2018, que daria a ordem de R$2 milhões, então a gente que estaria devendo para a prefeitura. Mas isso está ainda em fase de apuração e verificação. Nós teremos uma reunião com o secretário de Finanças para tentar ver o que aconteceu realmente, né? O que procede realmente disso. Alguma dúvida mais, vereador? Só para complementar aqui a minha fala, com relação ao terreno do IPREM, eu me lembro quando você trabalhou lá como conselheira, você tinha lá uma luta com relação àquele terreno nosso. Qual que é a proposta que você tem para fazer para os servidores, para a prefeitura, para que a prefeitura possa comprar aquele terreno e o IPREM poder ter o dinheiro em relação àquele terreno, porque aquele patrimônio possivelmente nunca mais voltará para o IPREM, né? Então, você tem alguma proposta nesse sentido, algum pensamento? Sim, no plano de recuperação do interventor, ele, inclusive, fala da venda de ativos. Um deles seria o terreno do IPREM. Eu pedi lá, junto com o Anderson, o Daniel, que estão ajudando a pensar as alternativas, para a gente ver o que é possível fazer. Nós pedimos para verificar a dívida. Isso lá, o Carlos de Frente está levantando isso. A dívida que, por exemplo, lá em 2000, 99, 2000, quando o Jair Siqueira deu em pagamento aquele terreno, e o valor da dívida atualizado até hoje, e para saber, tipo assim, olha, hoje a dívida valeria, o dinheiro aplicado com a meta atuarial, assim, de rendimento, a gente teria, vou dar números ilustrativos, tá? Tipo, 20 milhões. Aí o terreno, a gente tem um grupo de trabalho formado lá para fazer todo o levantamento do patrimônio do Instituto, agora para atualizar tudo que a gente tem lá, inclusive fazer a avaliação com, no mínimo, 3 administradoras de imóveis de Pouso Alegre para chegar no valor venal correto, né, daquele terreno. Para a gente saber, vale o dinheiro aplicado, a gente teria 20 milhões. O terreno valeria o quê? 23 milhões, vamos colocar assim. Então, o IPREM está ganhando, não está perdendo nada com o imóvel. Mas nós não podemos fazer nada lá, que é um terreno que eu fui contrária à época de transformar aquilo numa quadra de esporte e ser colocado dinheiro da União lá, dinheiro de recursos da União. Eu estou levantando isso também, qual foi o propósito disso, de transformar um terreno que era o patrimônio do servidor em quadra de esporte. Eu tenho comigo que teve algum objetivo além de simplesmente, porque tinha outros lugares
para se transformar em quadra de esportes ali naquela região. Então, a gente está aí perseguindo essa justificativa que eu entendo que não foi para entregar uma quadra de esporte naquela região. Imagino que tenha tido algum outro objetivo, mas, de qualquer forma, estamos com um problema aí desse terreno que não podemos transformar lá num ativo que renda, porque o Anderson já fez essa conta, e se a gente fosse vender aquele terreno, transformar em dinheiro para aplicar, o rendimento seria muito, muito, muito maior do que aquele aluguel que a gente recebe. Mas isso foi uma transação realizada em outras administrações que a gente tem que chegar a essa conclusão e verificar, sim, com o Poder Executivo atual, o que pode ser feito. É uma proposta que a gente vai levar, mas primeiro a gente está fazendo todos esses levantamentos, inclusive, se for o caso, chamar os administradores antigos para explicarem qual que foi que ideia foi essa de transformar um patrimônio para pagar aposentadoria e pensão em quadra de esporte, com dinheiro federal ainda lá, que depois a gente não pode nem fazer nada. Você desculpa, mas é um absurdo de quem estava lá ter levado isso à frente, né? Mas agora a gente está aí com um problema para resolver. E você tem mais alguma questão? Você viu que nossos fundos, que são considerados bons, nossos recursos que estão em aplicações boas, estão rendendo acima da meta atuarial. Então, eu fiquei muito tranquila com isso, e o que está puxando para baixo são os resultados dos fundos ilíquidos. E a gente está participando de todas as assembleias, nós somos em 6 assembleias já, desses fundos, para tentar saber o que tem de ativo dentro desses fundos, precificar esses fundos a preços reais, porque, se tem uma ideia, aquele fundo LA Shopping, a gente o IPREM aplicou 10 milhões em 2013, e hoje a gente tem 6 milhões e 300. Aí eu fui ver, falei, gente, teve resgate nisso aqui? Já não. É que o ativo foi precificado a um preço muito alto. E depois, quando foi reprecificado a um preço real, a gente perdeu 3 milhões e tantos, entendeu? Então, isso aí, a gente está levantando nessas assembleias, verificando o que é possível, qual o fundo que vai ter alguma possibilidade de retirar alguma parte boa dele e pedir liquidação do resto, nem que for para judicializar, para a gente tentar recuperar esses ativos e colocar o IPREM, que você viu aí que nós estamos com o cálculo do Banco do Brasil, um cálculo atuarial que preocupou muito, é isso que eu comecei a falar antes do pessoal do IPREM chegar, esses 227 milhões de déficit, que, ao contrário do que a empresa anterior, que estava lá com a administração anterior, apresentava, não estava batendo. Então, a gente vai fazer um outro agora, para 2018, para a gente chancelar ou, sei lá, que aqui vai ser o resultado, para a gente saber o que a gente tem mesmo na mão. Porque Fátima, eu vou precisar muito grave e preocupante, muito grave. Desculpa, Fátima, eu vou precisar te interromper, porque a gente precisa fazer as demais pontuações aqui. Mais algum vereador tem alguma pergunta a fazer? Pela ordem. Vereador Oliveira. Boa tarde a todos. Eu vou fazer uma simples pergunta, que a Fátima está no ar e quer cumprimentar a Fátima Belano. Oliveira, beleza. Tudo bom, né, Fátima? Tudo bem, fez aniversário aí, teve festa aí, eu vi. Ficando mais experiente, né, Fátima? Parabéns Isso, aí sim. pelo netinho que está, neto ou neta que está chegando, né? Neta, que beleza. Hoje ou amanhã. Que joia. Dá um abraço na turma aí. Com esse fundo podre, né, que foi perdido aí entre 99 milhões, né? Eu queria saber se conseguiu estar resgatando alguma coisa, se tem uma esperança
nessa devolução, porque se tramitou nessa casa, né? Agora a gente vê aí que isso foi aplicado em bancos já falidos, e se está tendo alguma condição de resgatar alguma parte desse dinheiro. Essa é a minha pergunta. Oliveira, nessas assembleias de cotistas que nós estamos participando, cada uma que a gente participa, a gente tem uma informação adicional, e assim, às vezes a gente sai com mais dúvidas do que com esclarecimentos, porque, por exemplo, tem um fundo imobiliário que ele teve um investimento inicial e depois do fundo estar já com problemas no mercado e isso ser público, houve mais aporte de dinheiro no fundo. Então, aí a gente está com um empreendimento, para você ter uma ideia, a gente tem um empreendimento problemático, cheio de dívidas, qual que é a esperança de você recuperar alguma coisa dele? Entendeu? Mas, por outro lado, tem outros que ainda tem alguma coisa que a gente vai poder retirar de lá. Você separando, por exemplo, o que tiver de título público, independente também do prazo que tem para resgate, né? Que às vezes tem uns que tem uns prazos muito longos para resgate, e aí fica também bem complicado a gente ter uma ideia do que vai dar para recuperar. Mas esses 99 milhões que o interventor fez esse trabalho muito bem feito, inclusive, eu temo, Oliveira, que aí o Anderson, o Daniel Anderson pode dar uma explicação para vocês melhor ainda, que eu temo que possa ser mais do que isso que a gente vai perder, tá? Mas a gente está fazendo um trabalho aí, fundo a fundo, para tentar. O Anderson, se quiser explicar alguma coisa um pouco mais detalhada aí para vocês, ele está bem antenado nisso. Obrigado, Fátima. A gente está percebendo aqui que as questões relativas ao IPREM, elas acabam sempre voltando para a questão da liquidez dos fundos do qual o IPREM foi vítima aí de uma situação, né? Com ou não a anuência dos conselhos e com ou não a anuência da antiga diretoria. A minha pergunta para a equipe do IPREM aqui, e aí a gente finaliza a prestação do IPREM, é com relação à possibilidade de aprovação ou não da reforma da Previdência e qual seria o impacto disso no cálculo atuarial, especialmente nesse último cálculo atuarial feito no Banco do Brasil, que aponta umas despesas de encargos de quase R$1 bilhão, o que é de um absurdo imenso, né? E com relação a esse cálculo aí que aponta mais de 200 milhões de passivos a serem gastos. Qual que seria a perspectiva hoje do IPREM, deixando um pouco a questão dos fundos líquidos de lado, diante de uma aprovação ou não da reforma previdenciária, do impacto do déficit atuarial? Bruno, esse déficit atuarial de 227 milhões, que foi feito no ano base 2017 pelo Banco do Brasil, que eu disse que é diferente do que a Aliança apresentou, a gente vai confirmar isso no próximo, que vai estar sendo elaborado, já está sendo encaminhado. Mas a reforma da Previdência, ela tem como um dos itens dela todos os institutos previdenciários próprios que estiverem deficitários. Portanto, se essa situação se confirmar, automaticamente as alíquotas dos servidores vai passar para 14%. Independente daquela tabela progressiva ainda que tem para os maiores salários chegar até 22%. Mas automaticamente, não vai nem precisar fazer muita conta. Cada instituto previdenciário, cada município vai ter que alterar para 14% a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores. Eu creio que, infelizmente, em Pouso Alegre, os servidores, né, lógico, o patronal também vai ter que certamente ser revisto, o atuarial, o déficit técnico, né, vai doer no bolso do patrão, mas também vai repercutir no bolso dos servidores e vai cair nessa casa de leis
para que se decida essa alteração. E sendo o caso da Previdência lá, que se for ilíquido, se for deficitário, não vai ter escolha, vai ter que ir para 14% automaticamente a contribuição dos servidores. Perfeito. Infelizmente. Fátima, eu gostaria aqui de ainda registrar aqui que tem uma pessoa aqui no fundo do plenário que está mandando um grande abraço para você, que é a Madu Macedo, sua amiga, tá? Ah, Madu, que E saudade de você. passar a palavra para o Leandrinho aqui. Obrigado, presidente. Boa tarde, Fátima. Boa tarde, Eliana. É uma honra e uma alegria poder falar contigo. E eu quero só parabenizar a sua gestão frente ao IPREM. Tenho certeza da sua competência, da sua dedicação e do seu empenho para que o Instituto de Previdência torne 100% saudável e possa dar o suporte a todos os servidores que mensalmente contribuem para que esse Instituto possa, no futuro, honrar a aposentadoria dos servidores. E eu tenho certeza que, com a sua dedicação e seu profissionalismo, junto com sua equipe, e aqui bem representado por 3 servidores, eu tenho certeza que vocês farão um belíssimo trabalho. E obrigada, Leandro. Queria só fazer um comentário que, aqui dos fundos ilíquidos, né, tem aqui um valor negativo de R$ 2.868.190,22. É triste a gente ver que uma má gestão, né, lá do passado, tenha reflexo até nos dias de hoje, né, e terão aí também no futuro. Então, eu espero e eu tenho certeza que essa nova equipe que hoje está à frente do IPREM, através aí da sua pessoa, estará dando o suporte necessário, né, para que ações como essa não volte a acontecer. Agora, eu fico tranquilo que o IPREM tem uma equipe responsável frente aos trabalhos. Sucesso, que Deus abençoe a sua caminhada, que não será fácil, né, a caminhada de todos vocês, que Deus abençoe e dê sabedoria para que vocês consigam aí superar todas essas dificuldades e entregar um IPREM mais saudável aos servidores. Obrigado, presidente. Pode ter certeza disso. Obrigada, Leandro. Passaremos agora à prestação quadrimestral da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre. Fátima, está dispensada, vai curtir sua netinha aí. Obrigada, gente. Um abraço a todo mundo. Sucesso aí. Passaremos agora a palavra para Larissa Machado, contadora da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, que vai passar a prestação de contas do primeiro quadrimestre. Boa tarde a todos, boa tarde aos vereadores, aos meus colegas de profissão, a quem nos assiste. Hoje a gente vai apresentar a prestação de contas do primeiro quadrimestre da Prefeitura de Pouso Alegre. Só aguardando colocar o slide. Opa. O primeiro slide, nós estamos falando do resultado primário consolidado, tendo uma receita primária de R$ 182.352.900,19 e uma despesa de R$ 146.839.153,02. O resultado primário do período é R$ 35.513.747,17. Nesse segundo slide, nós temos a receita orçada e arrecadada, despesa orçada e despesa realizada. Onde tinha? Ai, cadê? Perdi aqui. Todo mundo acompanhando aí? Peraí que eu perdi os meus papéis. Receita arrecadada e despesa executada. Total de despesas, sendo separadas por despesas intra e despesas total. Gasto com pessoal. Vou falar. A
receita corrente líquida do período totalizou R$ 518.396.138,25. O gasto pessoal previsto, realizado, vamos dizer assim, para o executivo no exercício foi de 279.933.914,66, corresponde ao limite prudencial de 54%. E do legislativo, também correspondente ao limite de 6%, seria 31.103.768,30. O realizável pelo Executivo, 207.017.522,29, estando bem abaixo do limite, um percentual de 39,93%, e do Legislativo, 10.813.377,20, 2,9%. Restos a pagar. Aqui nós informamos os restos a pagar liquidados e não pagos. Exercícios anteriores, 14.769.164,43. Exercício atual, 270.279,19. Sendo o total de liquidados, 15.039.443,62. Restos a pagar empenhados e não liquidados. Exercícios anteriores, 566.500.32. Exercício atual, 1.260.999.02, totalizando os não liquidados na ordem de 1.827.499.34. Gastos com educação. O total de gastos na função 12 totalizou R$ 35.535.174,82. Na subfunção 361, que é o ensino fundamental, R$ 27.380.464,10. Na sub 365, ensino infantil, R$ 6.135.034,86. E outros gastos, R$ 2.019.675,86. Total das receitas para apuração dos gastos com educação até o período: R$ 123.573.287,13. Resultado líquido das transferências do Fundeb até o período: R$ 1.164.499,11. Total das deduções seria o mesmo valor anunciado pelo Fundeb. E os 25% de recurso próprio aplicado na educação até o período: R$ 30.893.321,78. Corresponderia aos 25% esse valor. Nós conseguimos aplicar 26,18. Gastos com saúde. Total de gastos com saúde no período: R$ 20.173.177,32. Gastos de saúde não computados: zerado. Recursos próprios aplicados: R$ 20.173.177,32. Receitas para apuração com saúde: R$ 123.573.287,13. Recursos recebidos do SUS: R$ 9.691.548,63. Os 15% corresponderia a 18.535.993,07. Como nós aplicamos 20, nós chegamos num percentual de 16,32. Receita corrente líquida. Como eu havia citado anteriormente, a receita corrente líquida apurada dos últimos 11 meses, R$ 518.396.138,25. Dívida fundada. A dívida fundada totalizou um saldo atual de R$ 52.248.778,26. Ela é formada pela dívida fundada, que são os empréstimos, e os precatórios judiciais, que são da maior ordem, totalizando R$ 35.709.272,49. É isso. Obrigado, Larissa. Passar para os vereadores que queiram perguntar. Não há vereadores para fazerem. Com a palavra, o vereador Campanha. Eu não sei se seria possível você falar, Larissa, mas, se possível, nós temos o mercado municipal e temos também o terminal rodoviário.
você saberia me dizer qual que seria a arrecadação mensal do terminal rodoviário e também do mercado municipal? Vereador, eu não vou ter isso de imediato, mas eu posso conseguir para você, sem problema nenhum. Dentro dessas restos a pagar, no qual a prefeitura, eu estive conversando com o Demetrios umas 2 semanas atrás, e segundo o relato que ele me apresentou, todos os precatórios parece que estavam, ou seja, a prefeitura está numa situação favorável, né? Segundo ele me disse. Então, a prefeitura hoje estaria só para a gente saber qual seria o saldo que a prefeitura hoje teria hoje no banco, como é que está a situação financeira da prefeitura hoje? Você saberia dizer para nós? Eu não vou ter o saldo aqui de imediato, não tem nenhum balancete para te informar. Mas, quanto aos precatórios, é uma consulta livre, o senhor consegue consultar os beneficiários que estão por ordem da prefeitura, do município. A última vez que eu olhei atualizado, estava dando em torno dos 37, 35, é bem variável, uma semana pode estar mais, uma semana pode estar menos, porque as dívidas vão se liquidando conforme a gente vai efetuando os pagamentos mês a mês. Como eu disse, o saldo das contas eu vou ficar te devendo, mas eu também posso te informar, sem problema nenhum. E os restos a pagar, esse volume maior, foi devido aos anos anteriores, que ainda a gente continua no processo de pagamento, que foi aquele decreto de fundo de restos a pagar que nós instituímos em 2017. Uma outra pergunta. O Demetrio também estava estudando. A prefeitura tem aí uma dívida, ou seja, uma precatória de 35 milhões, que seria um prêmio de uma mega-sena hoje, para pagar referente à questão da DIC lá, indenizações lá do DIC 1. Você não sabe dizer como é que está essa situação, não, né? Então, nos precatórios, esse saldo de precatórios, ele envolve inúmeros beneficiários, tanto causas trabalhistas como outras indenizações. Eu não sei te informar exatamente o valor dessa dívida, nem em que posição ela está. Por ser uma quantidade relevante, de acho que tem mais de 50 beneficiários, eu não consigo te informar assim de imediato em que posição ela está. Tá? Mas ele é efetuado todo mês os pagamentos dos precatórios, por meio judicial. Para encerrar, só complementar a fala do vereador Campanha, lembrando para a população que os precatórios eles são pagos mediante uma legislação própria, se não me falha a memória, 1% da receita da receita corrente para pagamento de precatórios, independentemente do valor que a pessoa tenha a receber. Então, se a pessoa tiver 30 milhões, ela vai receber parcelado no tempo que for necessário. Esse precatório referente à indenização, se não me falha a memória, da família Rios, que deve estar hoje em torno de 30 milhões, que é um precatório bastante alto, ele vai ser pago parcelado de acordo com os limites estabelecidos em lei, a não ser que haja uma negociação que seja vantajosa para o município e que possa uma parte dessa dívida ser abatida. Infelizmente, quando a gente tem precatórios altos como esse, as pessoas que têm valores menores, elas acabam esperando por muito tempo, porque se a gente considerar o que é pago hoje, para quitar essa dívida vão alguns anos, porque em média é pago R$500 mil por mês em precatórios, então vão alguns anos até se encerrar isso. Obrigado, Larissa. Passarei agora a prestação de contas desta Casa de Leis. Passarei a palavra para Nazaré, que vai fazer a sua última prestação de contas aqui na Câmara Municipal. Mais uma vez, agradecer você, Nazaré, por todos esses anos de serviço, prestados não só à Câmara, mas à cidade de Pouso Alegre. Você vai deixar muita saudade aqui. A palavra está com você. Obrigada, Bruno. Eu gostaria de pedir licença aqui, antes de iniciar a prestação de conta, para agradecer vocês, o vereador ex-vereador Leandro, vereador Dr. Edson, vereador Campanha, vereador Presidente Oliveira, vereador Rafael, e os demais que passaram por essa casa, que acreditaram no nosso trabalho, confiaram. Agradecer a Deus também, e não vou citar nome aqui de nenhum servidor, para não ser injusta,
mas que vou levar muitas saudades, né? E que espero ter deixado saudades também. Esses anos todos aqui trabalhados na Câmara Municipal, 25 de Câmara, 6 de outros órgãos públicos, foi feito com muito carinho, muita dedicação, e eu espero ter cumprido o meu papel de funcionária pública. Vou sentir saudades, mas é tempo de outros tempos. Não vou chorar, não, porque eu estou muito feliz, Bruno. O orçamento da Câmara Municipal para o exercício de 2019 ficou em torno de 19.800.000. Desse valor, é repassado mensalmente 1.650.000. Foi repassado 6.600.000. Desse valor, no mês de maio, não está aqui porque esse é do primeiro quadrimestre, esta casa já repassou para a Prefeitura 1.500.000. Do valor das despesas realizadas, 4.425.789,17, 3.590.000 ficaram por conta do pessoal em cargos, 26.850 diárias, 42.000 material de consumo, 7 passagem de despesas com locomoção, 219 serviços terceirizados, 26 pessoa física, 376 é outro serviço de pessoa jurídica, 35 serviço de tecnologia e informação, 87 cartão alimentação, obrigações tributárias, 403, auxílio transporte dos estagiários, 3.500, despesa de exercício anteriores, 250, ativos permanentes, 8.491.000. Como a Larissa já falou na prestação de conta do município, as despesas com o pessoal, né, contando o mês de abril e os 11 anteriores, 10.824.000. Com relação à receita corrente líquida, que a gente poderia ter um gasto de até 6%, foram gastos 2,09%. O outro limite que a gente tem que observar de gasto com a folha de pagamento do Poder Legislativo, que está lá no 29A da Constituição Federal, dos 3.500 que a Câmara gastou com o pessoal no primeiro quadrimestre, desconta 936, que é encargos e outras despesas com demissão. Então, foi um gasto de 2.653. Comparando com a receita que nós já recebemos de 6.600, dos 70% que a Câmara deveria gastar, foi gasto 40,21. A prestação de conta é essa, né? O Oliveira agora tem algumas informações adicionais com relação ao cumprimento das metas dos órgãos que compõem aqui a Câmara Municipal. Mais uma vez, eu agradeço, né? Muito obrigada. Quero aqui agradecer a Nazaré, com certeza. Nazaré vai deixar saudade. Agradecer por tudo, pelo todo o trabalho que você prestou com dedicação e com carinho a esta casa, e pela pessoa que você é, sempre alegre, vai deixar muita saudade para nós. Obrigado, Nazaré, mas não some de nós, não. Venha sempre nos visitar. Eu que agradeço, Oliveira. Quero aqui lançar algumas ações que foi feita aí pelo Museu Toani Toledo, né? Nos primeiros quadrimestres de 2019, recebeu no total de 2.643 visitantes. Isso é importante, a gente está trazendo as escolas dentro do nosso museu, com 11 visitas guiadas de alunos da rede pública e privada, totalizada em 386 estudantes. Foram entregues a segunda edição do álbum de figurinhas do Museu Toani Toledo para todas as crianças e jovens.
667 visitantes fora do expediente, com abertura pública ao sábado, das 10 às 16 horas. Também o CAC, realizamos aí o atendimento de janeiro até hoje, 3.173 atendimentos. Até o dia 28 de maio, quer dizer, sendo os principais atendimentos agendados, carteira de trabalho, solicitação de carteira de identidade, cadastro CPF, recebimento de currículo, entrevistas em empresas e parceria com a CIPA e outras. E a escola do Legislativo Romo Coelho também, aí dirigido pela Madu. Hoje, a atividade da Escola Legislativa capacita mais de 2.402 estudantes. Então, é isso que a gente tinha passado, essas ações aí do trabalho que vem fazendo o CAC, atendendo ao cidadão do nosso museu. Então, esse foi um número bastante significante. Estamos trabalhando aí, né, dando todo amparo aí que a gente possa ainda alavancar mais esse atendimento. Então, era isso. Obrigado. Muito bem. Passarei as perguntas dos vereadores antes de concluir, se assim houver. Pela ordem, presidente. Com a palavra, o vereador Leandro Moraes. Não poderia aqui de agradecer a Nazaré, parabenizar pelo belíssimo trabalho que ela desenvolve aqui na casa. O ano passado, quando eu tive a oportunidade de presidir essa casa, a Nazaré foi fundamental na minha gestão frente à mesa, né? Foi fundamental nas ações que ela desenvolve aqui. Então, fica registrado aqui a minha gratidão por sua pessoa, Nazaré, por tudo que você fez para a nossa gestão aqui da mesa diretora, que com toda certeza refletiu para toda a população de Pouso Alegre. Então, você não fez por nós, você fez por toda a população de Pouso Alegre. Eu sou muito grato por tudo que você me ensinou aqui na casa, desde 2007, quando eu entrei aqui a primeira vez como assessor, e todo o ensinamento que você me passou, os puxões de orelha. Eu sou muito grato por tudo que você proporcionou aqui para mim, enquanto servidor, assessor nesta casa, e também como vereador e presidente da Câmara. Muito obrigado, e com toda certeza você fará muita falta aqui para nós. Mas eu sei que você terá aí outros desafios pela frente, né? E parabenizar o presidente também, Oliveira, que tem conduzido de forma belíssima a mesa diretora. No ano passado eu tive a alegria de tê-lo ao meu lado como secretário. Já fui seu assessor, né, em outro momento. Então eu admiro bastante e sei da sua dedicação e sua competência frente à casa. É muito gratificante ver os números, ver que a Câmara Municipal está totalmente saudável, bem abaixo dos limites prudenciais de acordo com a Constituição Federal. Isso demonstra que a gestão aqui é equilibrada e saudável. É uma alegria e uma honra fazer parte desse time. Obrigado. Obrigada, Leandro. E ressaltar aqui também que esse não é só mérito nosso, né? É mérito de todos os vereadores também, né? Que utilizam os recursos com coerência. Muito bem, não havendo mais ninguém que queira fazer uso da tribuna, mais uma vez parabenizo a equipe da Câmara, a equipe da Prefeitura e a equipe do IPREM pela prestação de contas e dou por encerrada a sessão de prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2019. Muito boa tarde a todos, tenham todos um bom dia.